Oi, aqui é o professor Benedito Costa e eu estou gravando esse vídeo, que vai ser um vídeo mais ou menos curto, que é um vídeo de devolutiva da prova avaliativa do segundo bimestre da disciplina de escrita criativa do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positiva. Bom, tem uma colinha aqui, vamos por partes, né? Primeiro, por que eu escolhi o tema da representação da mulher nesse bimestre? Eu tive que fazer alguns recortes e alguns cortes também no conteúdo. Então, como eu tive que fazer alguns recortes no conteúdo da disciplina de escrita criativa, eu optei para a gente analisar um tema que era importante para a gente, porque ele é um tema bastante próximo, é um tema que aparece todos os dias na mídia, em qualquer lugar. Se você liga a televisão, você vai ver a representação de uma mulher numa novela, numa propaganda, etc. Se você for ao cinema, você também vai ver a representação da mulher. Se você ler um livro, enfim, você terá a representação da mulher. E a gente tem exemplos assim, os mais variados. Né? Então, há pouco tempo, um desenhista famoso, acho que é o Guido Crepa, ele presenteou alguém com um desenho de uma mulher, a mulher estava subindo no muro e a roupa da mulher era tão justa que dava para ver todos os contornos da intimidade dela. Então, esse desenho dele, embora ele seja conhecido, ele e outros desenhistas sejam conhecidos por representar a mulher realmente de uma forma bastante erótica, e nada contra o erotismo, tá? Nada contra a pornografia também, nada contra a maneira do ser humano representar o próprio erotismo como arte, mas aquele desenho em particular ele causou uma série de respostas, porque ali há uma objetivação muito grande da mulher. O problema não é o erotismo em si, o problema não é a relação sexual em si, o problema não é a representação do corpo. A representação do corpo, por exemplo, ela vem de uma longa tradição na arte não só do Ocidente, e não pensem vocês que a arte erótica só existe no Ocidente, no Oriente, ou em qualquer outro lugar também vai existir. Mas o que acontece quando o mercado ele consome a mulher como um produto, ele transforma a mulher num objeto sexualizado, etc., daí começa um problema. Se eu vou vender cerveja através do corpo da mulher, isso é um problema. Isso é um problema por quê? Não é, como eu falei, por conta das relações sexuais ou do sexo ou do erotismo, mas é porque a mulher objetificada, transformada num objeto, ela corre riscos, mais riscos do que ela costuma correr geralmente. Então eu escolhi o tema mulher, a gente poderia ter escolhido a própria masculinidade, como ela é representada nas propagandas, que fica muito claro, por exemplo, nas propagandas de carro. Inclusive pela ausência de mulheres em grande parte delas, ou quando a mulher aparece como objeto também. O sujeito tem um carro grande, por ter um carro grande, um carro. Ele vai conquistar uma mulher. Isso é bastante comum, isso parece ainda. A gente poderia ter verificado a presença negra na propaganda, a presença LGBT, enfim. A tese de doutorado da Cris, por exemplo, a coordenadora de vocês, é uma análise muito profunda sobre como a propaganda representa o velho, a velha. Então, o velho e a velha na propaganda, eles são representados de uma certa maneira, geralmente estereotipada. Então, a Cris fez essa pesquisa. Qual é a importância dessas pesquisas no mundo da propaganda? Há várias maneiras de a gente fazer uma pesquisa em propaganda. Né? Você pode contratar uma empresa e essa empresa faz uma pesquisa para você. Essa pesquisa, geralmente, a importância dela não é tanto numérica, mas é em relação à qualidade do que as pessoas falam. Então você vai fazer uma pesquisa e vai verificar, por exemplo, que tipo de sabor de iogurte que as pessoas gostam mais, ou o que uma pessoa gostaria de ver numa propaganda de lingerie, ou como uma mulher, um homem, uma pessoa LGBT se comporta ao ver uma propaganda que acaba invadindo o território dela. Então essas pesquisas são comuns, num outro momento eu converso com vocês sobre essas pesquisas e como que elas
acabam atuando na área da comunicação em geral, não apenas na área da propaganda. Mas não é o caso de discutir agora, e vocês também vão ter disciplinas específicas de pesquisa com professores da área. Então eu escolhi o tema mulher. Então eu preparei 2 aulas, e numa das aulas eu mostrei o estereótipo de uma mulher, que era o da mulher santa. E mostrei para vocês desde a antiguidade, desde inclusive antes do que nós entendemos como história, pré-história, como a mulher era representada. E ao longo dos séculos, como essa mulher santa foi representada. Então essa mulher santa, ela aparece até hoje ela aparece em propagandas de produtos de limpeza, produtos de beleza principalmente. Ela aparece em propagandas até mesmo de carro. E até mesmo em propagandas que já tentam colocar a mulher numa posição melhor do que ela tinha até pouco tempo. Um outro estereótipo da mulher é da mulher pecadora. Então nós temos essa oposição, essa dicotomia entre a mulher santa e a mulher pecadora. A palavra não é exatamente pecadora, tá? Eu estou usando pecadora aqui porque é uma aula que vai para o YouTube. E aí, essa mulher pecadora, ela também é um estereótipo do passado. Algumas mulheres, como eu mostrei para vocês nas aulas, elas incorporam essas 2 entidades. Então nós temos a Salomé, nós temos a Judite, como eu mostrei na aula, nós temos outras mulheres. Então a proposta que eu fiz era que vocês escolhessem uma personagem mulher da Bíblia, e exatamente como eu fiz na aula, vocês fizessem uma comparação entre a mulher, como ela é representada na Bíblia, e como ela é representada num quadro. Não deu muito tempo de a gente avançar muito nessa questão, mas assim, havia várias maneiras de vocês discutirem isso num quadro. Mas a proposta da prova era, fazer uma comparação. Então você tinha que comparar como a mulher é representada na Bíblia e como a mulher é representada no quadro. E o ideal também, no trabalho, já que nós estamos no curso de publicidade, a gente verificasse como essa mulher está representada no seu tempo. Então, teve uma pessoa que me chamou, que tinha escolhido um homem, daí deu tempo de ela mudar o trabalho, essa pessoa. Teve um outro indivíduo que entregou um trabalho que era sobre homem, dele, enfim, refez o trabalho. Todas as outras equipes entenderam a proposta, fizeram um trabalho sobre a representação da mulher, sem problema nenhum. Eu queria apontar algumas questões que apareceram no meio do trabalho. Já repito que não deu muito tempo da gente lidar isso. Se a aula fosse ao vivo, presencial, talvez a gente tivesse direcionado o trabalho para um outro lugar. Mas assim, beleza, todo mundo fez o trabalho, dei as notas, fiz a correção, etc. Mas, 2 questões, tá? Primeiro, por que fazer essa pesquisa da representação da mulher? Porque ela é importante. Porque a representação da mulher é uma das representações mais próximas e mais problemáticas de todo o universo da propaganda. Então, por isso que eu escolhi o tema também. Então, senão eu teria escolhido outra coisa, por exemplo, futebol. Então, as pesquisas no meio acadêmico têm mostrado que as mulheres continuam sendo objetificadas. E elas continuam sendo objetificadas mesmo quando as propagandas tentam fazer com que a mulher não seja um objeto. Daqui a pouco eu vou falar da situação da mulher negra. Então o objetivo do trabalho não era fazer uma análise da escola artística, porque isso vocês vão ter em História da Arte. Não era para fazer uma análise da obra do pintor, porque isso vocês vão ter em História da Arte também. E também não era para fazer uma análise do período, porque a disciplina não é exatamente de história. Então a disciplina era de escrita criativa e como nós podemos utilizar os recursos das pesquisas que a gente encontra por aí, quer seja a tese da Cris, quer seja como as áreas de branding pensam, pesquisa, como que a gente pode usar essas pesquisas dentro da realidade da publicidade, da propaganda, do marketing e da comunicação no sentido geral. Então esse era o objetivo. A gente pode avançar nessas questões. No semestre que vem a gente vai ter História da Comunicação,
E daí a gente pode voltar a alguns temas dessa disciplina e tentar fazer um encaixe em relação à história da comunicação. Se bem que a história da comunicação, que a gente vai ter o semestre que vem, em grupo, é importante que haja uma correção gramatical, um cuidado ali com as concordâncias, com as orações todas, e até por isso vocês têm uma disciplina só de escrita, que não é escrita criativa, é mais voltada ao português, porque isso é extremamente importante na entrega de um trabalho final para o cliente. Se eu entrego um trabalho final para o cliente com erros de português, eu passo uma imagem muito ruim do meu profissionalismo. Então, acreditem nisso, tá? Isso tem um peso muito grande. Então, a revisão gramatical ela é muito, muito importante. Outras questões que apareceram no trabalho, né? Assim, eu queria conversar com vocês, trazer para vocês a importância do trabalho em grupo. Eu não pedi o trabalho em grupo, não sugeri que o trabalho fosse em grupo para facilitar meu trabalho de correção, né? Até porque as turmas não são tão grandes, não é isso. É porque é importante o trabalho em grupo, gente. O trabalho em grupo é um trabalho que a gente vai ver, a gente vai viver isso dentro de uma agência. E não é fácil trabalhar em grupo. Então, a gente já está vivendo uma situação de pandemia, né? Então, nós temos todos os problemas técnicos que a pandemia trouxe. Mas o trabalho em grupo, ele é importante. Então, da mesma maneira que eu aqui em casa eu não tenho estúdio em casa, né? Olha a luz aqui, né? Olha a minha cara, tá? Essa blusa é vermelha, agora está pink. Então, a gente tem uma situação técnica realmente problemática, né? Mas imagine, no passado, eu já comentei isso com vocês, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha que fazer os desenhos, as escritas com Decadry, colando coisa num papel, sabe? Eu tinha um amigo na minha empresa que era o designer gráfico da empresa, nem tinha esse nome, antigamente nem usava esse nome, designer. Ele era o desenhista. E aí, a sala dele, ele colava papéis na parede, tá? Na parede inteira, em torno da sala inteira. E ele fazia os desenhos à mão, o papel era quadriculado. Ele tinha que pintar aquilo com caneta nanquim, tinha que pintar aquilo, fazer tudo com Decadry. As letras, as fontes retorcidas, ele tinha que fazer tudo à mão. Depois fotografava aquilo em grande tamanho para poder diminuir para que a imagem ficasse boa. E hoje, com celular, você pode tirar uma imagem de alta resolução, né? No meu celular, você consegue tirar uma foto com 8 mega, 8 GB, sei lá. Então, o que acontece é que hoje a gente tem uma série de facilitações e às vezes a gente usa inclusive essas facilitações para trazer mais problemas, né? Então, a importância do trabalho em grupo ela é inegável, principalmente na área da propaganda. Então eu insisto nisso, ok? Vamos tentar trabalhar em grupo. E como eu falei, tá? Não é fácil. As pessoas não nasceram com você e você vai ter diferenças. Assim. Em alguns trabalhos, eu queria chamar a atenção para uns pontos muito legais que apareceram em relação à representação da mulher mesmo. Então teve trabalho que mostrou, por exemplo, a mulher negra. Eu vou citar uma autora, que eu já devo ter citado aqui nas aulas para vocês, que é a Florência Luna. Poderia citar outros autores, tá? Vou citar a Florência Luna em particular, porque eu acho que eu já conversei sobre ela com vocês. A Florência Luna, ela diz o seguinte, que cada indivíduo vive camadas de vulnerabilidade. Né? Não vou explicar a teoria dela aqui, vai tomar muito tempo, isso não é uma aula, é uma devolutiva. Mas eu queria lembrar que a mulher negra, diferentemente da mulher branca, ela tem uma outra camada de vulnerabilidade, que é o fato de ela não ser branca. Então, eu vi um trabalho muito interessante, acho que da escola, que traz uma mulher negra na propaganda da escola. Beleza. E como eu falei para vocês, algumas empresas, a escola, a Boticário, a Natura, a Johnson, enfim, empresas têm tentado fazer uma representação da mulher mais saudável, menos objetificada, menos sexualizada.
Ocorre, porém, que quando eu represento a mulher negra, eu corro dois riscos muito perigosos. Primeiro é representar novamente a mulher objetificada. E a mulher negra no Brasil, ela é objetificada e sexualizada desde que ela foi trazida à força da África para cá. Então nós temos aí o segundo perigo, que é representar ainda essa mulher negra com os estereótipos da mulher negra que a gente acha que a mulher negra tem. Então, em algumas propagandas, como no caso da escola, por exemplo, você tem lá a mulher negra como uma tentativa de não objetificação da mulher. Mas daí você representa a mulher com estereótipos negros. Isso também é muito feio. Então, assim, se a comunidade negra utiliza elementos da negritude, da sua tradição, da sua cultura, como representação, isso tem uma marcação de território, que fique bem claro isso. Agora, quando eu utilizo elementos da comunidade negra para representar uma mulher negra, um homem negro, isso aí é uma apropriação de cultura, uma apropriação cultural que é muito ruim. E, se for o caso, a gente prepara uma aula inteirinha só sobre apropriação cultural para que isso fique mais esclarecido para quem vai trabalhar nessa área. Eu vou montar uma aula e, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês, é só me pedir, tá bom? Isso é um problema bastante grave. Isso acontece também com a comunidade LGBT. Porque às vezes eu quero representar a comunidade LGBT, mas eu represento a comunidade LGBT extremamente estereotipada. Aí também não é exatamente uma ajuda. Né? Se a comunidade LGBT utiliza elementos da comunidade LGBT entre si, isso é uma questão cultural, é uma escolha de vida. Agora, se eu represento a comunidade LGBT com estereótipos, seja o estereótipo que for, isso também é uma apropriação indevida, é uma apropriação, e às vezes uma grosseria mesmo. É como tentar utilizar o linguajar da comunidade gay, não sendo gay. É patético, tá bom? Poucas pessoas assim fugiram ao tema nos trabalhos, né? Principalmente no trabalho da propaganda de cerveja, na representação da mulher. Eu gostei mais disso. Eu vou explicar até por quê. A propaganda de cerveja e a propaganda da mulher está mais perto da gente. A gente consegue ver melhor, a gente consegue enxergar melhor isso. Então ficou mais simples a gente fazer uma análise daquilo. Algumas empresas, como a Itaipava, continuam representando a mulher de uma forma bem estereotipada, exagerada. Não é uma mulher loira, mas também não é uma mulher, não é uma mulher branca, não é exatamente uma mulher branca, mas é uma mulher extremamente sexualizada. Né? E outras empresas têm tentado fazer uma propaganda mais positiva, como eu já falei. Algumas empresas têm conseguido fazer isso, né? E vocês mostraram isso nas propagandas. Então, algumas propagandas não representam nem aquela mulher santa, nem aquela mulher prostituta. E bom isso, é uma mulher normal, uma mulher que vai no bar tomar uma cerveja com a amiga. Ela não está disponível, ela está tomando uma cerveja com a amiga. Ou a mulher que está na praia, ou que está em outro lugar, ou que dirige um carro, ou que tem uma empresa, ou que não tem, ou que é empregada, não importa. Mas é uma mulher normal e que toma cerveja. Então, ali nós temos uma consumidora. Falando sobre consumo também, me ocorreu uma coisa agora, que eu esqueci de falar logo lá no começo da aula, que é assim. Não pensem vocês que o mercado, ele olha para a mulher e fala, ah, é tadinha, né? Ah, puxa, é mesmo. A gente tem mostrado a mulher sexualizada, objetificada. Grande parte do mercado descobriu nas mulheres um outro mercado. Então, para eu atingir esse mercado, eu vou ter que tratar esse mercado com mais respeito. Isso tem acontecido, por exemplo, com o pink money, que é o dinheiro dos gays. Eu já devo ter comentado em aula com vocês duas situações. Tá? No Brasil, mais da metade do dinheiro que circula pelo país, ele é resultado do desejo da mulher. É a mulher que decide na casa dela para onde o dinheiro vai. E grande parte das mulheres brasileiras cuida da própria casa, paga as contas da casa, cuida dos filhos.
Então eu quero atingir essa mulher. Daí, claro, eu vou ter que tratar essa mulher de uma forma mais respeitosa. Eu adoraria que as campanhas fossem éticas, naturalmente, mas não é isso que ocorre, ok? Mas está na hora da gente fazer uma mudança radical, né? Eu citei a Florência Luna, eu queria citar a Djamila e outras autoras também. A grande revolução, ou se você quiser, a grande mudança que vai haver no comportamento do brasileiro, que é super machista, ele vai ocorrer através da mulher. E, fundamentalmente, através da mulher negra. Então, a gente precisa respeitar esses terrenos da mulher, do homem, dos homens gays, das mulheres gays, das mulheres trans, porque são pessoas. E a outra situação também que ocorre é assim, eu falei da mulher, né? O pink money é muito dinheiro. E um grande número de empresas descobriu isso. E por que os gays gastam tanto? Olha, geralmente eles não têm filhos, geralmente eles não têm tantos filhos, geralmente ganham bem, principalmente se juntam, né? Se dois homens, duas mulheres casam, a renda é boa. É um público que gosta de viajar, que gosta de comer bem, que gosta de roupas caras. Então é um público que gasta. Então o mercado, há alguns anos, descobriu isso, né? Da mulher, da comunidade LGBT. E é isso que tem acontecido. Veja que o mesmo respeito e a mesma situação não tem ocorrido com as mulheres trans, com os homens trans também. E a gente precisa mudar essa situação. Tá bom? Então, eu gostei muito dos trabalhos, de forma geral. As duas turmas, tanto a turma da manhã quanto a turma da noite, me entregaram aquilo que deveria ser entregue. Eu acho que teve uma pequena correria aí no final do bimestre. Esse bimestre foi um pouco curto. E daí eu queria finalizar a aula de hoje pedindo desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve ao longo do semestre. No começo do semestre, quando começou a pandemia, a gente teve que se afastar da faculdade. Foi péssimo, porque, como eu falei, eu não tenho estúdio, eu não tenho habilidade também para montar aulas remotas. Outra situação que ocorreu, assim, a minha disciplina é uma disciplina que foi pensada presencial. Então a gente teve que fazer essas adaptações e eu tive que fazer alguns recortes também na disciplina. É óbvio que uma disciplina presencial ela teria fluído melhor com a presença do professor na sala, com os debates, com as brigas, com os retornos, com as questões que os alunos levantam, com as perguntas que uma pessoa faz e pode ser interessante para outra. É, face a face, óbvio, você sente como que a turma está indo, daí uma aula não vai bem, você melhora a outra. Uma aula está indo bem, então você sabe que caminho seguir. Às vezes aparece uma questão na sala de aula que você pode colocar na aula seguinte, montar uma aula inteira sobre aquilo, e não foi o que aconteceu. Outra situação que aconteceu foi assim, eu estava tentando fazer as aulas online e havia dois problemas. Tá? Primeiro, problema técnico. O Zoom um dia ficou sem áudio, caiu, um dia eu fiquei sem internet. A gente gastou um monte aqui em casa para aumentar a potência da internet. Eu tive que baixar vários aplicativos que eu não tinha, também acabei gastando com isso. Não é uma reclamação, só estou contando o que aconteceu. Não acho também que se eu ficasse inventando coisas pirotécnicas para as minhas aulas, isso ia deixar as aulas mais criativas. Tá? Eu não sou esse tipo de professor. Então, cada professor tem a sua maneira de pensar a aula também. E aconteceu que alguns alunos reclamaram que as aulas online não estavam sendo gravadas e daí ele não podia ver depois, mas o horário era aquele. Tá? Então a adesão estava muito pequena, tinha 2, 3, 4 alunos só. E as coordenações da universidade sugerindo que os professores começassem a gravar as aulas. Daí eu comecei a gravar as aulas e colocar um roteiro em pastinhas lá no AVA, por isso que tem essa diferença pequena entre uma coisa e outra. Mas fiquei à disposição o tempo todo. Alguns cursos não permitem que a gente fale por WhatsApp, por Messenger, e eu abri isso para a gente falar. Pouquíssimas pessoas vieram me procurar em relação a conteúdo. Grande parte das pessoas veio me procurar para questões que às vezes eu não posso resolver, tá? Então teve aluno que não tinha internet em casa, ou não tinha computador, ou tinha um telefone que
permitir o acesso ao AVA e eu não consigo resolver isso. A gente tentou resolver isso, tá? Né, a Cris tentou, então foi um esforço aí grande da gente para, né, para colocar as aulas em dia. Eu sei também que para vocês não é fácil, eu sei que para vocês também é complicado ter um curso assim remoto, e espero que apareça uma vacina logo, espero que as coisas se resolvam para a gente ter encontros presenciais, ok? E aí as coisas vão voltar ao normal, e principalmente para vocês que estão no primeiro ano, vocês vão ver como que é bacana estar dentro da universidade. Porque a experiência da universidade é uma coisa muito boa. Só para fechar, é lógico que vai aparecer um resultado em breve para o Covid, porque o mercado não aguenta mais. Então o próprio capitalismo ele vai conseguir uma resposta para isso, porque as empresas não aguentam mais. Né? Porque não dá para ficar tanto tempo em isolamento, fechado, etc., porque o mercado precisa ser azeitado. Está todo mundo parado. E quando para uma empresa, você tem uma corrente de fornecedor, de comprador, de vendedor, de tudo. De impostos que você paga, de tudo. Então tudo isso fica parado, fica congelado. Então daqui a pouco isso vai se resolver, tá bem? Fica à disposição de vocês, vocês têm meu contato, Messenger, WhatsApp, e-mail. Ah, tive problema com o e-mail. O e-mail institucional ficou um tempo, não consegui resolver. Aí chegou um dia lá que eu tinha mais de 1000 e-mails para responder no meu Gmail, mas eram coisas assim que estava complicado mesmo, tá? Então eu consegui assim resolver isso há pouco tempo. Fiquei doente, eu tive que me ausentar da universidade por motivo de saúde. Então teve tudo isso ao mesmo tempo, que deve ser coisas semelhantes que vocês estão vivendo também. Tá? Então, fico à disposição, agradeço o empenho, a adesão e o fato de vocês terem conseguido acompanhar as aulas e feito os trabalhos. E agradeço aí os elogios de quem mandou e tentei responder na medida do possível, um a um, as situações de cada um. Já está no AVA a prova, se alguém ainda quiser fazer sub. Então está lá, já está aberta para vocês e com data, com tudo explicadinho. Se você tiver alguma dúvida e quiser fazer uma substitutiva, eu acho que não precisa, mas se alguém quiser fazer sub, ou se alguém ainda perdeu algum trabalho e quiser fazer a sub já está lá. Estamos na semana justamente da substitutiva, ok? Nós tínhamos aula na quinta-feira com a turma da manhã e a sexta-feira a turma da noite. Então está lá no AVA e com as datas de entrega das provas. Fiquem bem, cuidem-se.